Francisco Branco, hoje participando aqui do quadro mais uma vez. Bom dia, seja bem-vindo. Muito obrigado. Vamos lá. Só se for agora. Para tirar dúvida é nesse exato momento. 996520105 é o Zap para você mandar a tua sugestão, a tua pergunta, a tua dúvida. Já pega o teu celular, porque a gente vai agora abrir espaço para a interação do povo. Já tem aqui a participação do Andrade Júnior. Andrade, muito obrigado pela pergunta. Um ótimo dia para você. Ele comprou uma passagem em um site, recebeu o e-mail e depois de 4 dias chegou outro e-mail dizendo que infelizmente a compra havia sido cancelada. Fiz planos com a compra da passagem. É correto isso acontecer? Como é que ele deve proceder agora, hein? Muito bem, senhor Andrade. Olha, é uma situação bastante comum, tá? As empresas de aviação aérea, elas são responsáveis por oferecer assentos, por oferecer o cumprimento da obrigação tal como foi oferecido ao consumidor. Meu caro, nesse tipo de situação, você tem todo o direito de ingressar judicialmente com a ação, pedindo o cumprimento da obrigação, pedindo a responsabilidade civil da empresa. Inclusive levando em consideração que você já tinha feito orçamento, já tinha se organizado, já tinha montado toda a sua estrutura da viagem com base justamente nas datas e horários do seu avião, da sua empresa, da sua passagem, tá ok? Não é certo a empresa modificar o seu assento, modificar o seu horário de voo, modificar ou simplesmente cancelar a sua passagem nesse tipo de situação. Aconselho você buscar, tá, promover a reclamação junto à ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil, e com certeza o PROCON. Então, Francisco, vamos à próxima pergunta. Reforço sempre para você, 996520105. Agora é da Ana Maria. Obrigado pela participação, Ana. Bom dia para você. Na minha rua, o asfalto sempre cai. E da última vez, a moto do meu filho acabou caindo. Quando isso acontece... Epa, peraí que já passou para outra. Volta aí, produção, por gentileza, para a pergunta lá da Ana. Mas, enfim, a moto caiu por causa de um buraco, né, na rua, ou seja, um problema público gerou um transtorno na comunidade financeiramente falando. Então, como a Ana deve proceder? Muito bem, dona Ana, nesse tipo de situação, eu aconselho a senhora, primeiro, Diego, antes de buscar, obviamente, o órgão da administração responsável, buscar saber se foi alguma empresa, alguma concessionária de serviço público que realizou alguma obra mal feita e acabou cedendo o asfalto, tá ok? Agora, na última alternativa, se o asfalto simplesmente cedeu, caiu, desceu por descer, cedeu por ceder, isso, obviamente, é uma situação de obra mal feita, mal realizada. Você tem que buscar, nesse caso, a EMURB, que é a empresa responsável por isso. Se mesmo assim eles não conseguirem dar um jeito nessa situação, procure os meios, tá? Procure os meios responsáveis para esse tipo de situação, inclusive a própria TV Atalaia, para poder auxiliar nesse tipo de situação, tá ok? Agora, Francisco, vamos supor, a parte de lá pode dizer, prove que o dano no seu veículo, na sua moto, foi provocada pelo buraco. Nesse tipo de situação, você tem que se resguardar. Procure tirar fotos, procure, obviamente, comprovante de pagamento do que você realizou o serviço, tire fotos do veículo, o amassado, o arranhão, tá? O vício, a avaria que aconteceu no seu veículo respectivo, né? Obviamente, são esses tipos de situações que você tem que se resguardar em caso de eventual processo judicial em face da Fazenda Pública. Tá certo, então. Guarda tudo, minha gente. Guarda tudo. Próxima pergunta, pode colocar aqui, por gentileza, é do Guilherme. Guilherme, um abraço para você, bom dia. Pago pelo fornecimento de internet em minha casa e minha conta ficou atrasada 3 dias. A empresa pode cortar o serviço? Existe um prazo para que isso aconteça? Dias atrás, passei pela mesma situação, mas eu paguei no dia. Perfeito. E aí, alguns dias depois, o meu serviço estava estranho, né? Estava atrasando, a internet estava lenta e aí eu liguei para lá. E a resposta que me repassaram foi que o pagamento ele tem alguns dias para ser repassado para a empresa fornecedora do serviço, no caso da telefonia. E aí foi verificado que o problema foi no serviço mesmo, foi da própria empresa que já sanou o problema e eu tive um direito adquirido por causa disso. Mas sobre prazo, quantos dias pode haver o corte? Muito bem, Diego. Nesse caso, da situação do seu Guilherme, existe sim uma clara abusividade, tá ok? A empresa simplesmente ela não pode cortar o serviço por 2, 3, 4 dias de inadimplemento. De fato, empresas desse porte, elas podem promover a suspensão do serviço pelo inadimplemento do usuário, mas urge a necessidade de observar um prazo mínimo. A Anatel, que é a Agência Nacional
e telecomunicações, para esse tipo de serviço, ela detém uma resolução que aduz que nesse tipo de situação, antes de haver qualquer tipo de suspensão de serviço, o contribuinte, o consumidor, o usuário, ele tem que ser notificado pela empresa. No prazo de 15 dias dessa notificação, se ainda permanecer essa situação de inadimplemento, aí sim vai haver a suspensão parcial do serviço, não é total. Reduz, seja, né? Reduz a velocidade da internet, reduz o banco de dados de internet ou alguns outros serviços aliados à internet em si. Posteriormente, a suspensão, mais 30 dias, aí sim, a empresa poderá promover a suspensão total do serviço. Mas nesse caso, é sim uma abusividade com o senhor Guilherme, não pode a empresa simplesmente suspender como forma de boicotar o cumprimento de uma obrigação imediata, ok? Tá certo. Conversei aqui com Francisco Branco. Obrigado pela participação mais uma vez. Eu que agradeço muito. E óbvio, né? Sempre que o consumidor tiver interesse, pode buscar o NPJ da Universidade Tiradentes, Rua Lagarto, número 253. Atendimento plenamente gratuito. Ok? Valeu, Mais, um grande abraço, até mais. Câmera 1, por gentileza.